choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, os que estiver no campo, não volte para trás. Não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, a salvará. Amém? Eu vou ler o verso de número 30 e 31. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Algumas versões dizem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, o que estiver no campo, e a Bíblia diz aqui, abro aspas, campo é trabalho, fecho aspas, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos crerem na palavra do Senhor? Quantos creem que o Senhor vai usar esta mensagem, esta palavra para falar ao seu coração? Então desocupe as suas mãos, você tem liberdade de aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, aproveita para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Fala conosco, meu Deus, através e mediante esta palavra, porque o Senhor é um Deus vivo. Nos instrui acerca da família, do Senhor, da igreja, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Jesus, ele estava em um discurso, mas antes desse discurso, ele curou algumas pessoas, e a palavra do Senhor diz que Jesus encontra 10 pessoas leprosas. O número é 10, o número de Deus. Então ele encontra 10 pessoas enfermas, doentes, leprosas, no meio do caminho. E a palavra do Senhor diz que ele se aproxima e cura aqueles 10 leprosos. E a Bíblia diz que o Senhor falou assim: olha, vai e apresenta a sua adoração, a sua oferta, como diz as Escrituras na lei de Moisés. E a palavra do Senhor diz que esses homens vão, e só uma pessoa retorna para agradecer a Jesus. Quantas pessoas eram? E quantas voltaram? Uma só pessoa. Foram curados 10, mas uma pessoa só voltou para agradecer, ter gratidão por aquilo que Jesus fez. Irmão, muitas vezes tem pessoas que só vêm para a igreja para receber a bênção, não o abençoador. Porque não adianta você ter a bênção e não tiver o abençoador. Você tem que ter a bênção de Deus, mas também ter o abençoador. Você tem que ter o abençoador, porque nós dependemos, se nós chegamos hoje, até esta data, esse início de mês, é porque foi Ele nos trouxe. Não foi com seus próprios esforços, com o seu intelecto, com o seu conhecimento. Foi o próprio Deus que te capacitou, te deu saúde e te deu graça para você chegar até aqui. Eu olho para mim e eu vejo quantos livramentos Deus me deu. Quantos livramentos? De morte. Quantas vezes o diabo tentou ceifar a minha vida,
E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Quando você tem um abençoador, não importa o vento que sopra contra você, você sempre vai ter o respaldo da parte de Deus. Você sempre vai ter Deus agindo ao seu favor. É interessante que a Bíblia diz assim: achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, não é melhor para Deus, é melhor para você. Porque Deus, Ele continua sendo Deus, se você não estiver lá. Se você não estiver na presença dEle, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar, Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Mas a dependência, somos nós que dependemos dEle. Ele não depende de nós. Você depende dEle, eu dependo dEle para respirar, para viver. Se a gente não tiver o seu Espírito, se Ele resolver tirar o Espírito de vida de cada um de nós, a gente não tem mais vida, a gente não acorda, a gente não levanta. Então este homem olhou, analisou, ele pensou, conversando com os 9, disse: é melhor a gente retornar e agradecer aquele que nos curou. Mas aqueles outros provavelmente disseram: para que retornar até Jesus? A gente já recebeu a bênção, a gente não precisa mais dele. E é triste porque muitas pessoas, irmão, estão caminhando nessa linha. Deus abençoa. Você sabia que eu já disse isso aqui numa conferência internacional? Eu ouvi um pregador de fora dizendo que nós estamos entregando o Brasil na mão do diabo. Porque o nosso país é um país muito abençoado. Não tem uma coisa que você não faz nesse país que não dá certo, irmão. Se você ficar desempregado segunda-feira, na terça-feira, se você for para o Farol, você ganha dinheiro. Se você vender trufa, você ganha dinheiro. Se você vender pano de prato, você ganha dinheiro. Se você vai para a feira, você ganha dinheiro. Se você fizer bolo lá na sua casa, colocar uma plaquinha lá, vende bolo de salgado, alguém vai comprar. Pode ter alguém na rua de cima, pode ter alguém na rua de baixo, mas alguém vai passar lá e vai falar assim: olha, vai lá e compra o bolo daquela pessoa. Eu fui lá, passei lá, vi a plaquinha. Eu conheço uma pessoa que vende doce, esses doces de vidro. Ela faz na casa dela. Ela vende esses doces e ela consegue pagar aluguel, consegue pagar água, luz, tirar a despesa dela, ajudar na aposentadoria. Nós temos a bênção de Deus sobre nós, mas muitas vezes a gente esquece disso. A gente olha para o problema, olha para a dificuldade, passa algumas lutas, alguma dificuldade, algum momento, e a gente já começa a esmorecer. E esses homens não, eles pensaram assim: por que ir lá agradecer? Por que estar ao lado dele? Mas esse outro não. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus para seguir Jesus e agradecer Jesus pelo milagre na vida dele. Quantos vieram aqui agradecer o Senhor? Eu agradeço o Senhor todos os dias. Mas nesse discurso, Jesus ensinando, falando tantas coisas, e ele, de repente, ele começa no seu discurso a dizer para as pessoas: olha, lembra da mulher de Ló? Quem lembra da mulher de Ló? Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, interessante que o versículo diz assim: a mesma coisa aconteceu no dia de Ló, nos dias de Ló. Eles faziam o quê? Comiam, bebiam, o que mais? Compravam, vendiam, algumas versões diz casavam, vendiam, plantavam, construíam. Veja, eles não estão isentos da bênção de Deus. Eles compravam, eles vendiam, eles comiam.
eles plantavam, a bênção estava lá, ó lá. Da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Quer dizer, a terra era frutífera, terra boa, plantavam, edificavam, não faltava nada para eles. A questão não é Deus abençoar a nação, abençoar as pessoas, abençoar a igreja, te dar saúde. A questão é que a gente não valoriza o abençoador. Deus não isenta a gente de ter as coisas. Deus não isenta a gente construir, chegar no nosso sonho, nos nossos objetivos. Ele não vai impedir, ele não vai dizer, não quero que você seja abençoado, eu não quero que não aconteça nada na sua vida, eu quero que você viva uma vida triste, miserável. Não, é bem claro, a terra produzia, eles eram abençoados, a terra produzia, bebiam, comiam, tinha diversões, compravam, vendiam. Isso quer dizer, o capitalismo funcionava ali, porque compravam, outros vendiam, ia para frente, plantavam, eles também edificavam, colhiam daquilo que eles plantavam. É uma felicidade. Quem não gosta dessa vida, sim ou não? A vida que você tem aí, ó, plantar, comer, beber, é uma vida boa. Você conseguir vender, prosperar, enriquecer. A questão é que eles tinham, mas não tinha a presença de Deus. Porque não adianta você ter as coisas e não ter a presença de Deus. Não adianta você conquistar e não ter Deus. Deus tem que ser a prioridade. Não adianta, conquistei, ganhei, comprei, mas o que nós precisamos é da presença de Deus. Não adianta o homem conquistar tantas coisas e tiver vazio de Deus. A pessoa fala tanto em conquista, mas a alma está vazia, a vida vazia de Deus. Você olha para a pessoa, você percebe que está faltando, não é as conquistas, não é o que ela vende, o que ela planta, está faltando a presença de Deus na vida da pessoa. Ela não ora, ela não jejua, ela não vem para a igreja, ela não busca, ela não desce à casa do olheiro, ela não vive uma santificação, ela não vive uma santidade, ela não separa a sua vida do mundo. O mundo está dentro dela, ela vive uma vida no mundo, ela não vive uma vida para Deus, porque quem vive uma vida transformada, vive uma vida para Deus, não vive uma vida para o mundo, porque sabe que nesse mundo ela está de passagem. Então ela é mais para o lado espiritual do que carnal. E Deus está abençoando, e Deus faz. Mas a questão não é Deus fazer, porque Deus sempre vai fazer. A questão é que muitas vezes, ao decorrer da nossa caminhada, nós se tornamos pessoas ingratas. Eu quero mostrar isso para você biblicamente, para não ficar nas minhas palavras. Veja só comigo, livro de Êxodo, capítulo de número 14, e põe aí Números, capítulo de número 11. Êxodo, capítulo de número 14, e aqui na tela você põe Números 11. Veja só comigo, eu quero que você abra lá, eu não quero que fique nas minhas palavras, eu quero que você veja isso no texto. Êxodo, capítulo de número 14, e o verso que nós vamos ler é o verso aqui de número 11, 14, 11. Abriu aí? E disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que servimos aos egípcios, pois melhor afora
servir aos egípcios do que morremos no... O que você aprende aqui? Eu não sei se é o microfone que está para lá, está menos para cá, não sei. A minha voz está presa. Minha voz está presa. Eu quero que você entenda o que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. O que eles estão dizendo para Moisés? O que eles estão dizendo para Moisés? Aí, glória a Deus. O que eles estão dizendo para Moisés? Que o plano de Deus não é um plano bom. É isso que eles estão dizendo. Que Deus errou no seu plano. Eles estão dizendo: Moisés, está tudo errado. O problema é o seguinte: quem está no erro só vê o erro de Deus, não vê o erro dela. Ah, não vou mais para a igreja, estou desanimado. Mas o erro está nela, não está em Deus. O problema está na pessoa, não está em Deus. Eles estão dizendo que está tudo bagunçado, está tudo errado. Era melhor ficar lá no Egito. Era melhor o Egito do que o plano de Deus. Levar eles para o deserto é errado. Está bagunçado isso aqui, Moisés. É isso que eles estão questionando Moisés, dizendo para Moisés que está errado. A forma de Deus trabalhar, a maneira que Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, não era o suficiente, não era o agrado deles, não era da vontade deles, não era do desejo deles servir daquela forma. Não, eles preferiam não estar ali no deserto, não está ali no propósito de Deus, mas sim servir aos egípcios. Isso é muito forte, porque tem gente que prefere servir ao mundo do que vir para a igreja, porque a igreja se tornou um lugar que as pessoas não querem estar. Ah não, porque eu tenho que ir para a igreja? Porque eu tenho que servir a Deus? Porque eu tenho que ir? Porque eu tenho que seguir a Bíblia? Porque eu tenho que obedecer esta palavra? Não, a palavra de Deus tem que se encaixar na minha vontade, tem que ser do meu jeito. O plano é meu, a forma, quem manda no meu nariz sou eu, quem manda na minha vida sou eu. É isso que eles estão dizendo. Moisés, está sendo inútil. Está sendo inútil. Estou perdendo aqui. Há um outro microfone, porque estou perdendo a voz. Está sendo inútil. Está sendo inútil servir o Senhor nesse deserto. Obrigado. Está sendo inútil servir ao Senhor nesse deserto. Estamos perdidos. Nos enganou, Deus nos enganou. Está errado esta maneira. Quando Deus pede para a gente obedecer, se santificar, abandonar o mundo, as coisas do mundo, a Bíblia diz: renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Jesus, ele está pedindo renúncia, mudança de vida. Só que quando você começa a pregar isso na igreja, as pessoas não querem ouvir isso. Elas não querem renunciar, elas não querem abandonar o mundo, porque o mundo faz parte. Elas não queriam, porque o deserto é um lugar onde se paga preço. Lugar do deserto é um lugar de aprender com Deus. Lugar do deserto não é um lugar definitivo, é passageiro, mas ali você aprende. Você aprende a servir a Deus, você aprende a depender de Deus, você depende do próprio Deus. Mas eles estavam reclamando. Eles estavam olhando para o Egito. O apontamento deles é o Egito. Eles estão com saudade do Egito. Eles estão questionando a forma de Deus. Irmão, não questione a forma de Deus trabalhar, só obedeça.
Existe uma eternidade oferecida gratuitamente para mim e para você, porque quem pagou o preço foi Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele te deu de graça. Ele deu de graça. Você não precisa pagar você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. A gente não precisa fazer sacrifício. Apesar que para muitas pessoas na igreja, até para vir na igreja é um sacrifício. Para muita gente ainda, hoje eu tenho que ir para a igreja. Acho que eu não vou para a igreja hoje não, está muito calor. A semana que vem faz frio, eu não vou hoje para a igreja, não, está muito frio. Porque a gente nunca está satisfeito. Se está calor demais reclamamos, se está frio demais reclamamos, se chove, eu não vou para a igreja hoje que está chovendo. Eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque eu estou com dor, eu não vou porque eu estou com aquilo, eu estou com assado, eu estou com frito, eu estou com cozido. E Jesus, Ele não sentiu dor, Ele não sofreu, Ele não pagou o preço, Ele olhou para o tempo, Ele olhou para a escassez, Ele olhou para o problema. Não, Ele olhou para mim e para você e diz: eu estou entregando a minha vida para que você tenha vida e vida de abundância. Aleluia. Só que o povo aqui está dizendo que Moisés está errado. Não, Moisés, o Senhor está errado. Moisés, o Senhor está errado. A forma de você ser usado por Deus e a maneira de você ser usado por Deus é uma forma errada. Nos trouxe aqui para morrer no deserto. Não era melhor servir aos egípcios? Não era melhor estar lá no Egito? Irmão, deixa eu dizer algo que eu disse aqui de manhã. Até os louvores estão tratando Deus. É você, você é minha vida. Deus não é você, Deus é o Senhor. Vai chegar diante de um juiz e vai dizer: se o juiz não aceita ser chamado de você, nós queremos chamar Deus de você. Ele não é teu amiguinho da escola. Ele não é o meu amiguinho da escola. Ele é Senhor. E Ele é Senhor dos senhores. Nós temos que levar a Ele como Ele é, o seu senhorio. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho falhado, eu tenho errado, mas eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Eu tenho andado no caminhos tortos, mas perdoa os meus pecados. Tira de mim aquilo que não te agrada, porque o Senhor é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Ele é Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele não é o meu empregado. Eu vou lá para a igreja, eu vou mandar nele. Ele não é o meu empregado. Vou dar uma ordem para ele, porque ele não é o meu empregado. Até o centurião, no livro de Mateus capítulo de número 8, verso 5 diz: Senhor, eu não sou digno de receber. Chamou de Senhor, um centurião. Senhor, não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ser curado. A gente recebe pessoas em nossas vidas, as excelências, deputados, senadores, governadores, presidentes. Mas quando se trata de Deus, queremos tratar Deus de qualquer maneira. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da minha vida. Se nós se levantamos hoje é porque Ele nos permitiu levantar. E eles estão tratando Deus como qualquer, dizendo: Moisés, não acredito. O que a gente disse? Não era melhor servir os egípcios do que estarmos nesse deserto? Olha o que diz aí a palavra do Senhor no livro de Números. Números 11, versos 5 e 6. Números 11, capítulo 11,
Põe aí, olha lá. O que está escrito aí, igreja? Lembramos-nos do quê? Dos peixes. Do que mais? Que comia onde? No Egito, né? De quê? De graça. Lembramos-nos dos peixes no Egito que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos pães, e das cebolas, e dos alhos. Na minha Bíblia, ainda na minha versão, diz assim: alho poró ainda. Olha o que eles estão lembrando. Moisés, lembra, olha, lembra. Lembra que lá no Egito a gente tinha comida. Lembra lá no Egito que a gente tinha pepino. Lembra lá que a gente tinha uns melões. Tem pessoa assim, né? Que só gosta de lembrar do passado, só olha para trás. Quando era a minha vida lá no forró, oh, meu Deus. Eu tenho saudade disso. Minha vida. Depois que eu vim para a igreja, minha vida se tornou chata, porque agora eu lembro daquela. Como eu lembro, eu gosto. Irmão, tem gente que vive tanto no passado, que tem disco do passado na casa dele, na casa dela, e ainda fica lá. Deus está falando para você. A gente tem que mudar as nossas vidas para servir a Jesus. Nós não temos mais compromisso com o Egito. Nós estamos de passagem nesta terra. Você não sabe, eu não sei o dia que vamos partir nesta terra, mas estamos de passagem. Olha o que eles estão lembrando do tempo do passado deles, olhando lá para trás, que lá para trás é melhor que o tempo agora. Tem muita gente considerando que o passado dela é melhor que o presente. Deixa eu dizer para você, o meu passado nunca vai ser melhor do que o presente, porque o meu passado era de derrota, de destruição. Eu era escravo do diabo. O meu presente e o meu futuro está escrito que eu sou livre em Cristo Jesus. E aí, eles estão mais preocupados com o passado do que o futuro que o Senhor está oferecendo para eles. Eles estão mais olhando lá para o Egito, porque infelizmente tem muita gente olhando mais para este mundo e deseja mais o mundo do que a santificação em uma vida com Deus. É por isso que o Evangelho, eu falei assim, que eu posso ser até criticado na internet, canal no YouTube, não sei, porque tem gente, tem igreja que faz forró gospel, não sei o que gospel, tem a festa junina gospel, né? Porque a gente não pode, né, pastor? Sabe como é que é? Eu tenho que ir lá no forró gospel que tem agora. Pasme. Tem um estado aí, eu não vou falar, que ele abriu o bar gospel. O bar gospel. Bar gospel. O outro abriu sex shopping gospel. Olha para onde o evangelho está indo. E gente frequentando o sex shop gospel. E outros. Agora, se você não sabe, fica sabendo que agora tem a praia do nudismo gospel. É uma praia reservada para os crentes ir nu, que nem Adão e Eva. Aí o cara lá pega a Bíblia, a paz do Senhor, irmãos, esteja com vocês. Olha só, a praia do nudismo gospel. O evangelho virou na internet um estandarte.
A igreja tem que trazer atrativos para as pessoas virem para a igreja. Em vez da gente vir para a igreja para adorar, precisamos estar atrativos. Se não tiver atrativos dentro da igreja, a pessoa não vem para a igreja para servir ao Senhor. É como tivesse dizendo assim: eu preciso de algo para me locomover da minha casa para adorar a Deus. Eu não preciso de algo, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio da presença de Deus. Eu preciso viver a essência de Deus na minha vida. É por isso que as pessoas têm confundido muito a nossa igreja. Muitos jovens chegam aqui nessa igreja, mas eles não permanecem. Porque na hora que eles começam a ouvir a palavra de Deus aqui, eles falam: não vou ficar aqui. Eu pensei que era aquelas igrejas mais modernas, porque tem luz, tem fumacinha, tem isso, tem aquilo. Então eu pensei que era o mesmo hit. Não, pode ter luz. Eu não sou contra a tecnologia, ter um bom celular, uma boa televisão, não. Mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Pode ter a fumacinha, mas a palavra de Deus ainda é a mesma. A minha base bíblica está aqui. Eu não preciso do Egito, eu não preciso do mundo. Na verdade, o mundo que precisa da igreja. A igreja está aqui realmente, irmão, para impactar. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas eles: não, Moisés, nós estamos lembrando muito do nosso passado. É melhor, é perda de tempo. Nós estamos perdendo tempo vindo para a igreja. Você, meu irmão, minha irmã, você não perde tempo em vir para a igreja. Você está fazendo investimento na sua alma. Você está investindo a sua alma, o reino de Deus, a eternidade. Mas era o que eles não acreditavam. Porque eles não acreditavam no Deus vivo. Eles estão olhando mais para coisas do mundo do que para Deus. E eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero que você preste atenção. Primeiro, quem olha para trás nunca verá o propósito de Deus em sua vida. Porque tudo que começa no meio do caminho, por ter uma vida entre a igreja e o mundo, para no meio do caminho. Porque fica olhando para trás. Quem olha para trás, olha só para os outros, não olha para o propósito de Deus. E quando você olha para trás, você vê os outros, você vai cair. Porque você acha que os outros têm alguma coisa para oferecer para você. Quem tem algo para oferecer para você é o Senhor. E a palavra do Senhor nos menciona aqui, eu quero que você veja, livro de Lucas, capítulo de número 9. Abra comigo aí. Lucas, capítulo de número 9, o verso de número 62. Jesus estava ensinando, falando acerca do seu caminho. E aí ele virou e disse assim no verso 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão aonde? Que ninguém que lança a mão do arado e olha para onde? Para trás é apto ao reino. Está falando de reino. Ele não está falando de terra, de humanidade. Ele está falando de reino. Reino do Deus vivo, reino dos céus, eternidade. Jesus pregou o seu reino. Então ele diz: quem lança a mão no arado e olha para... Agora eu pergunto para você, quem já usou arado aqui? Como é que funciona, o diácono José, o arado? O boi vai na frente e você vai segurando o arado para rasgar a terra. Para quê? Para plantar a semente. O arado é algo de madeira que você segura aí, e o boi vai na frente e vai empurrando, rasgando a terra. Para o agricultor, e alguns usam uma cinta de couro presa no seu corpo ao arado. Eu não sei se é o arado ou o boi, eu não entendo isso. Mas aí ele vai arrastando o boi e o arado, e você vai guiando.
Mas o que tem a ver isso com o reino de Deus? O que tem a ver o arado, terra, boi, o arado, você segurar com o reino de Deus? Jesus usando essa metáfora, o que Jesus estava querendo dizer? Ele falou assim: se você é o escolhido trabalhador para trabalhar nesta terra, você não deve abrir mão daquilo que eu dei para você. Eu te chamei para você fazer algo nesta terra. E fazer algo nesta terra não é só para o pastor, é para todos nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho. A palavra de Deus tem que ser distribuída por todos nós. Ele diz: se você for escolhido para trabalhar para o reino, você não pode abrir mão dele. Se você abrir mão, você não é apto ao reino de Deus. Ele já descartou as pessoas. Um dia Jesus estava fazendo um discurso e alguém disse: Senhor, seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus disse: a raposa tem a sua toca, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí o outro disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Espera lá, se ele estava num momento de perda, o que ele estava fazendo aonde Jesus estava? O que ele estava fazendo lá? Se ele tinha que sepultar o pai dele, o que ele estava fazendo lá? Se era um momento de velório, o que ele estava fazendo lá? É porque muitas vezes as pessoas sempre estão arrumando desculpa para alguma coisa, para olhar para o mundo. Sempre estão se desculpando. Porque eu estou cansado, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. E o Senhor está dizendo assim para ele: ou você colocou a mão no arado, você não pode voltar. Desculpe que eu vou dizer para você: o escolhido não tem escolha. Você não tem escolha. Você foi chamado, escolhido por Deus. Só tem uma forma de você sair dessa: abandonar e ir para o inferno. Só isso. Porque esta é a forma que o diabo quer. Mas a maneira que Deus quer é que Ele quer dizer assim para você: olha, está doendo, está difícil, a terra é pesada, a coisa é grande, o trabalho é grande, mas continua, porque eu estou na frente de todas as coisas. O que você planta, o que você trabalha, é o que você vai colher. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que ele está nesse discurso dizendo: oi. E é interessante que eu nem reparei aqui no verso 58, diz assim: e Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm o seu ninho, e o filho do homem não tem onde? E verso de número 58, disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá fazer o quê? Enterrar meu pai. Enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai depois. Mas espera lá, o que você está fazendo aqui? Deus está dizendo para você: o que você está fazendo aqui? O melhor momento da sua vida é servir ao Senhor. Você está como Marta, anda ansiosa e preocupado com tantas coisas, e uma coisa é necessário: estar aos pés do Senhor. Tem gente que está tão fadigada, preocupada com tantas as coisas, e uma coisa é necessário: servir ao Senhor, servir a Deus. Quando a gente coloca tudo o que a gente tem: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho força, mas o Senhor me dá força. Eu não tenho condições, mas o Senhor é o dono do recurso. O Senhor é o dono de todas as coisas. Sem o Senhor nada acontece. Quem olha para trás não vê o propósito de Deus em sua vida. Segundo, Isaías 43, verso 18: quem olha para trás nunca verá o novo de Deus.
nunca, Isaías, põe para mim Isaías 43, verso 18. Quem olha para trás nunca vai conseguir ver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para apresentar. Quero ressaltar isso. Você que lê a palavra, um leitor da palavra de Deus. Todos aqueles que olharam para trás no Egito, chegaram na terra de Canaã. Por quê? Porque não viram o novo de Deus, porque começou a olhar para trás. Quem olha para trás não vê o novo de Deus, porque Deus sempre tem novidade para os seus. Olha lá. Não vos lembrais do que? Das coisas, e nem considerai as. Tem gente só olhando para trás. Quem olha para trás só lembra o que é lá de trás. Tem gente que é assim, né? Qualquer coisa, uma discussão, joga na cara do outro. Lembra que você me fez isso? Eu não esqueci não, hein? Tem gente tanto preso no passado, magoados. As pessoas estão magoadas, com ódio, com raiva, com iras dentro dos seus corações. Tem gente que não perdoa ninguém, né? Não consegue perdoar. Passado passou e ela continua trazendo o passado para o presente. Só o passado é o presente dela. Ei, querido, você nunca vai ver o novo de Deus se você estiver trazendo sempre o passado para o presente. Você não constrói nada. Você não constrói se você ficar remoendo dentro de você mesmo, com mágoas, com ressentimento. Você não constrói, não consegue ver nada de Deus. E a Bíblia diz: ei, passou, não lembra não, já foi. Eu não quero nem lembrar o que eu comi ontem, e muito menos o que eu comi hoje. Eu só estou esperando que eu vou comer amanhã. E amanhã talvez seja o novo de Deus na minha vida. E Deus está preparando algo novo. Então eu tenho que esperar que Deus sempre tem algo novo. Não lembrar das coisas passadas e nem das antigas. Melhor o tempo agora. É o tempo de Deus na sua vida. Esse é o melhor tempo. Terceiro, quem olha para trás nunca constrói algo novo. Não constrói. A pessoa passa, casou, deu errado, aconteceu tudo de ruim para ela. Aí ela fica lá atrás. Aí em vez dela olhar para frente e falar: Senhor, eu quero começar, eu quero recomeçar, eu quero construir. Passou pelo noivado, um namoro, uma turbulência muito grande. Eu quero reconstruir. Preso lá atrás, não vai reconstruir nada, porque está preso lá atrás. A pessoa vai casar, entra num casamento já falando assim: eu sofri tanto lá no passado, eu tenho medo de sofrer. Trazendo o passado, não vai construir o presente, não vai construir o futuro. Eu já me decepcionei com tanta gente, era minha amiga. Aí eu disse: andava comigo. E aí, já era ela. Comece novas amizades. Comece um tempo novo na sua vida. Porque se você, porque eu fui traída, porque eu fui deixada, porque eu fui largada, porque pegaram dinheiro meu e não pagaram até hoje. Misericórdia, ainda está na igreja comigo. E aí, não, problema de quem é? Comece o novo de Deus na sua vida. Não fica pegar lá atrás, não. Atrás já era, acabou. Semana passada já foi, o mês passado já foi, tudo já foi. E tudo, a Bíblia diz que eis que eu faço nova todas as coisas. Você não constrói nada na sua vida se você estiver olhando para trás. Já pensou se todas as decepções da minha vida eu fosse olhar para trás? Eu não construía nada novo. Não andava, não comia, não bebia, não respirava. Ia ficar no meu cantinho, numa depressão. Ai Deus, estou tão triste, tão abandonada. Ai Senhor, sabe qual é o mal das pessoas? É isso. Constrói as suas vidas no que os outros acham da vida delas. Você não depende dos outros, você depende de você e de Deus. E Eclesiastes capítulo de número 7, verso 10. Põe aí Eclesiastes capítulo 7, verso 10.
Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Olha lá. O que está escrito assim? Olha lá, o que está escrito? Nunca digas, porque foram os dias passados melhor. Provérbios está dizendo, nunca diga que o passado foi melhor do que agora. Agora está sendo o melhor tempo da sua vida. Agora está um tempo para você construir novas amizades, construir um novo tempo na sua vida, começar uma nova etapa na sua vida, uma nova jornada, um novo tempo para você. E você está lá, não, pai, Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você, já era, irmão, agora é um novo tempo. Deus tem algo para você construir, Deus tem novidade para você. Ai, me decepcionei com liderança, eu me decepcionei com fulano, eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com Beltrano. Ei, mas o único que está dizendo para você continuar é Jesus Cristo, que não te decepcionou, e diz assim: vai que eu tenho algo para construir na tua vida, eu tenho novidade para você. A minha esposa está aqui, e inclusive ela está radiante, maravilhosa, tudo está combinando hoje, ornando, linda como sempre. Se ela jogasse o passado meu e o passado, eu jogasse o passado dela, um para o outro, a gente não estaria casado até hoje, não estaria feliz. A gente não acordaria um do lado do outro, se amando. Felicidade está junto. Por quê? Porque o nosso passado foi de turbulência, de luta. Eu nem quero mais o meu passado, eu quero o que está sendo construído hoje. A bênção de Deus sobre a minha vida. No passado era o diabo que nos massacrava, hoje o Senhor que acrescenta e não enriquece e acrescenta dores. Hoje eu tenho prazer, eu tenho alegria. Eu sirvo ao Senhor com alegria, os meus olhos brilham. Eu sou como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus tem novidade para a sua igreja. Deus tem algo avante para mim e para você. Terceiro e último. Quem olha para trás, não verá o que pode alcançar lá na frente. Porque Jesus no seu discurso diz, olhai para a mulher de Ló. Gênesis capítulo de número 19. O anjo chega até Ló. Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o pastor Sérgio. Vem cá, pastor Sérgio, que eu peguei o Luciano de manhã e ele é grandão. Eu vou pegar o pastor Sérgio aqui. O anjo chegou até a cidade de Sodoma e Gomorra. Chegou lá, avisou Ló: olha, essa cidade vai ser destruída, tá? Isso aqui vai acabar. É interessante isso, presta atenção nisso. Presta atenção, igreja. O lugar não era favorável. Havia uma crise espiritual, não financeira, porque o mercado, a Bíblia diz que estava funcionando. Eles plantavam, eles casavam, eles faziam tudo. Mas espiritualmente estava destruído. As pessoas tinham abandonado Deus. Não importava qual era a quantidade de prosperidade que tinha aquela cidade, se eles estavam enriquecendo, e de que forma eles estavam enriquecendo, mas Deus não estava se agradando do que estava sendo feito lá. Deus não estava se agradando. Porque muitas vezes o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E de repente eles estão lá sendo avisado, notificado pelos anjos de Deus, dizendo: essa cidade será destruída. Estava Ló, suas duas filhas e a sua mulher. E aí, em meio à situação adversa, o Senhor ainda se preocupou com a família de Ló. Pode estar acontecendo o que foi em nossa volta, ainda Deus se preocupa com a gente.
Deus se preocupa em você ter sucesso, ser abençoado, sua casa ser abençoada, seus filhos ser abençoados. E aí o anjo chega e diz assim: avisa todo mundo que não vai ficar ninguém aqui mais, tudo vai ser consumido, destruído. Um dia essa terra será destruída. Isso é uma realidade. Jesus vai voltar, vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E quem tem que estar preparado não é Jesus, porque Jesus já está preparado. Quem tem que se preparar somos nós para o arrebatamento. Então ele chegou até os genros, avisou: olha, essa terra será destruída, consumida. E eles zombaram de Ló. Aí avisou a esposa, avisou as filhas. E aí o anjo disse assim: eu tenho pressa, vamos sair logo daqui. Ló é tomado pela mão, pastor Sérgio vai ser o anjo, é tomado pela mão, as filhas é tomado pela mão, e o anjo sai rapidamente, rápido. Aí o anjo foi levando, levou os filhos, e vai, levou todo mundo para fora e diz assim: não olhe para trás. Deus te trouxe para servir a Ele. O mundo pode estar em crise, mas Deus vai cuidar de você. Só que Deus pede para mim e para você: não olhe para trás. Não queira mais viver aquela vida que você vivia. A vida que você vivia lá no mundo não é mais para você, não é mais para mim, não é mais para nós. As pessoas podem nos chamar de chato. Ah, lá vem um crente chato, já vem fulano, já vem Beltrano. Mas ainda você continua servindo a Deus, mesmo assim com as críticas. Porque o que está em sua volta pode estar as pessoas em crise, em situações, mas Deus vai cuidar de você, porque você é que tem que estar firme no propósito dele. É você que tem que se manter firme. É você que vai salvar a tua família. É você que vai levar a sua família ao encontro de Jesus. E aí a Bíblia diz que ela olha para trás. Por que ela olhou? Põe aí Filipenses capítulo 3, verso 12. Porque tem muita gente: ah, não, só um pouquinho, né, pastor? Um pouquinho não faz mal. É só uma... Deixa eu dizer para você algo aqui, para me finalizar. Você tem uma torneira que está pingando na sua casa. Você percebeu lá na sua casa que esta torneira está pingando num copo, e o copo no outro dia transbordou, porque é só um pouquinho. É um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Daqui a pouco você está totalmente contaminado com o mundo, falando palavrão, amaldiçoando a sua própria vida, sua própria família, sua própria casa. Porque o diabo não derruba alguém no adultério de uma vez. É só um pouquinho hoje, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho de prostituição ali, um pouquinho dali, um pouquinho ali. Daqui a pouco está transbordando o copo. O diabo não derruba a pessoa assim, pá, já caiu. Não, a frieza de não querer estar na igreja, de orar, de ler a Bíblia, de não buscar o Senhor, isso já vem um tempinho já, vem te acompanhando. Se você não matar o que está te matando, você nem vai mais sentir, não vai sentir mais o temor, o fogo de Deus. Você não vai conseguir mais sentir isso. Para você não vai fazer mais diferença estar ou não estar, servir a Deus ou não. E você vai estar em cima do muro, porque já não faz mais diferença. Deus já não te cobra mais, você não tem mais o temor a Deus. Você perdeu isso. Você perdeu. A Bíblia diz lá na carta a carta de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso diz assim: lembra da onde caiu, arrependa-te e volte ao teu primeiro amor. A tua queda não começou por causa dos outros, a tua queda começou porque você começou a alimentar os outros. A tua queda não caiu, a tua queda não foi por causa de ninguém, é você começou a alimentar o Satanás que está soprando no seu ouvido. Você não está entendendo? Quando você alimenta o diabo,
ele cresce. Quando você alimenta o mundo dentro de você, ele cresce. Quando você alimenta as coisas da vida dentro de você, ele cresce. Mas quando diminui as coisas do mundo e as coisas da vida em você, quem cresce é Jesus. Jesus ele cresce, Jesus ele cresce, Jesus ele cresce, Jesus ele cresce, Jesus ele cresce. Jesus tem que crescer, não diminuir em você. Ele tem que crescer, o amor de Deus, a fé tem que crescer. Tudo tem que crescer da parte de Deus em sua vida, não diminuir. Olha só, colocou aí, qual foi? Filipenses, capítulo, qual que foi? 3? Olha lá, o José está esperto lá na porta lá. 3:12, o que está escrito aí? Filipenses capítulo 3:12, igreja, vai lá. Olha lá, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar, não alcancei ainda. Veja o verso de número 13. Eu não alcancei, eu estou lutando para alcançar, eu fui chamado para isso. Irmãos, quanto a mim, Paulo diz, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa eu, que esquecendo-me das coisas, e avanço para onde? Gente, Paulo está dizendo, eu não alcancei, mas vou alcançar. Mas eu não estou apegado àquilo que está no passado, eu estou olhando para frente, porque o que está lá atrás nunca vai me levar para frente, mas o que está comigo no presente vai me levar para o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não alcancei, mas eu quero alcançar. Eu não cheguei, mas eu quero chegar. Mas uma coisa eu faço, irmãos, eu estou fazendo isso. Quem está fazendo isso? Eu não sei, aí eles estavam lá falando, a narrativa é lá. Eu não estava lá, mas eles disseram. Irmãos, quanto a mim, é pessoal. Não é por causa do irmão da esquerda e da direita, não é pessoal. Quanto a mim, não sei vocês, quanto a mim, estou falando eu não quero mais saber das coisas passadas, eu só quero saber daquilo que eu quero alcançar lá na frente. Quantos querem alcançar lá na frente algo da parte de Deus? Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu não sei você, mas esta palavra diz, Jesus entra num discurso, e a primeira coisa que ele vai enfatizar, que o Filho do Homem há de voltar, se revelar. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ficou marcada essa história, né? O que aconteceu com a mulher de Ló? Mas o que deu na cabeça daquela cidadéia olhar para trás? O que deu na vida daquela pessoa que estava tudo, o anjo estava ali, próprio Deus, tudo estava projetado pelo próprio Deus. O que deu na cabeça daquela pessoa? O que deu na cabeça daquela pessoa que foi dada uma ordem para ela voltar para trás? Obrigado, pastor Sérgio. Não olhar para trás, e a pessoa resolver olhar para trás.